Neste trabalho, iremos apresentar a competição intraespecífica e a competição interespecífica. Iremos iniciar falando sobre a competição intraespecífica. Mas o que é a competição intraespecífica? Ela é a relação ecológica caracterizada pela disputa entre indivíduos de uma mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente, mas também vale ressaltar que a competição intraespecífica ela é importante para a regulação do tamanho populacional de uma espécie. De modo geral, a competição intraespecífica pode ser dividida em dois tipos. Competição por exploração. O uso de recursos por um indivíduo faz com que eles não possam ser utilizados por outros indivíduos. E a outra é a competição por interferência, que o indivíduo impede que o outro tenha acesso aos recursos. E a alelopatia é um exemplo disso, onde qualquer efeito direto ou indireto, danoso ou benéfico que uma planta, incluindo também os micro-organismos, exerce sobre outra pela produção de compostos químicos liberados no ambiente. Vejamos aqui dois exemplos. A primeira delas é a disputa de território, e nesse fenômeno, o indivíduo de uma mesma espécie marca o seu território, impedindo que outros invadam esse espaço. E a disputa por esse mesmo território acontece mais frequentemente na época de acasalamento. No segundo exemplo é das plantas desérticas, que a competição por recursos como água e nutrientes faz com que a distribuição entre elas sejam espaçadas. E pode ocorrer também a competição por parceiros para o acasalamento. Esse comportamento pode ser verificado em várias espécies animais, como girafas e leões marinhos. Apesar da luta ser travada pelos machos, na maioria dos casos, em algumas espécies, as fêmeas brigam pelo macho. Agora, eu vou falar sobre a competição interespecífica. Nas competições interespecíficas, a luta por um recurso ela acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Essa luta ela pode ocorrer por um território, alimento, luz e água. Na competição interespecífica, quando duas espécies de uma comunidade disputam pelos mesmos recursos, seus nichos ecológicos se sobrepõem parcialmente. Assim, quanto mais sobrepostos forem esses nichos, maior será a competição, fazendo com que uma das espécies migre em busca de recursos onde não haja competidores ou até mesmo leve à extinção. O princípio da exclusão competitiva. Em 1934, o biólogo russo Georg Gauss realizou um experimento onde, em um mesmo tubo de cultivo, duas espécies de protozoários foram colocadas sob as mesmas condições, o mesmo nível de acidez e a quantidade de alimento. Nele, observou que a competição entre essas duas espécies era tão grande que levava a Caldalton à extinção. No entanto, ele notou que quando a Caldalton era cultivado em outra espécie de protozoário, Paramecium bursária, nenhuma das espécies era prejudicada. Desta forma, segundo Gauss, se duas espécies possuírem nichos ecológicos muito semelhantes, uma intensa competição se estabelecerá entre elas, e ambas não conseguirão viver no mesmo habitat. Esse princípio recebeu o nome de princípio da exclusão competitiva. Um exemplo de competição interespecífica são os indivíduos que comem capim, como os gafanhotos e o gado que competem pelo mesmo alimento, corujas, cobras e gaviões que se alimentam de pequenos roedores e etc.